Acho que a gente Bom, pode já começar. vamos. Vou fazer a oração aqui para a gente se conectar. Depois você faz a harmonização e aí a gente lê o texto. E aí a gente vai trocando ideia. E essa mesma ideia que eu acho que a gente está conversando, assim, acho que vai para Positivo. um caminho que todo mundo pode contribuir. Uhum. Bom, agradecemos a mais um Evangelho no lar. Peço que vocês fechem os olhos, se concentrem, respirem profundamente. Esse sopro divino trazido, o dom da vida através do sopro, essa nossa respiração, que é a primeira coisa que fizemos quando chegamos e a última que faremos quando partirmos desse plano terreno. Agradecemos a nossa vida, essa vida, agradecemos a falange do Evangelho, a todos os nossos mestres, nossos guias, ao nosso amado Mestre Jesus, falange de Maria, aos anjos, arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, que possamos, através dos conhecimentos trazidos nos evangelhos, possamos nos conectar com esta palavra divina, nos conectando, aumentando nossos conhecimentos, nossa sabedoria, e que possamos aplicá-las no dia a dia, que possamos receber as dádivas e as graças divinas. Nós te pedimos humildemente, nosso amado Deus, que possamos ter bons diálogos e bom entendimento sobre a palavra. Amém. Vamos Passo a palavra a você, Fê. vamos manter nossa mente serena, nossos corações tranquilos. Mestre Jesus, Rabi da Galileia, hoje pedimos permissão ao Mestre de tocar em um assunto muito discutível, que são os vossos milagres, as vossas curas. Pedimos intuição, Jesus, aos nossos amigos celestes, aos nossos mentores, para que nos dê entendimento sobre cada item aqui discutido por nós, que cada palavra aqui seja recebida em nosso coração, tenha uma limpeza de entendimento, e se alguma coisa que porventura não for do seu agrado, nos perdoe por tentar elucidar os vossos milagres. Pedimos aos nossos mentores que nos auxiliem nesse estudo de hoje. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Começando então o evangelho de hoje, a leitura de João. Ele consegue colocar na tela aí, Fê? Ou se não, eu pego aqui. Consigo sim, bastante. Bom, Evangelho de João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Bom, esse é o evangelho de hoje, um pouco mais sucinto, até porque os milagres de Jesus são mais de 30, né?
Fora São alguns, 38, na verdade. São 38 fora alguns milagres. que eu estava lendo não foram, às vezes, publicados, não foram colocados, Isso, né? não foram Não contabilizados. foram contabilizados. Bom, o primeiro, como a gente estava conversando, né? Só tá no Evangelho de João, né? A transformação da água em vinho no casamento, né? Nas bodas de Canaã. Este milagre também, para mim, como a gente estava conversando, eu acho que é um pouco controverso também, no sentido de que Jesus tem uma moral tão alta, né? Tinha uma moral tão alta, e a gente sabe hoje, estudando, né, o Espiritismo, sabe o que o álcool faz no sentido espiritual, né? Do que o álcool traz nas aproximações, né? Do sentido de seres que se aproximam por causa do álcool em si, né? No caso dos obsessores, né? Então, para mim, parece um pouco controverso esse milagre de Jesus, né? Pegar e meio que alimentar aquela festa, né? Que ele estava com a transformação de uma água em vinho, no sentido de, vamos alimentar essa festa um pouco mais e trazer, vamos dizer assim, essa energia que, né, tem essa questão dos obsessores, né? Mas eu estava lendo também num outro, tem um vídeo no YouTube também de um rapaz que ele, até depois eu coloco também no o link, ele fala também que, por exemplo, Jesus fala do corpo e o sangue, né? Que é o pão, quando ele faz a última ceia, né? Que ele reparte o pão e ele faz o simbolismo de que o pão seria o corpo, a parte material, que é o que nos alimenta. E ele atribui o vinho ao sangue, que é o lado espiritual, né? No sentido do simbolismo do que representaria o sangue naquela ocasião ali da última ceia. Então, na verdade, o vinho representa também o céu, o sentido dessa parte mais celeste, né? Então, tem esses dois princípios do que significa o vinho, né? Eu acho que para ele ter feito neste ponto, o milagre, eu acho que vai mais por esse lado. O vinho representar essa questão mais celestial no sentido de ele ser, né, o ser que no sentido do sangue dele, né, no sentido de ele ser o cordeiro que foi, né, sacrificado para nos salvar, né? Então, ele representa esse céu, ele representa esse eh, vencer essa matéria no sentido do pão e do vinho. Mas não foram só esses milagres, né? A gente sabe que são muitos. E, por exemplo, a multiplicação dos pães, né? Tem também as curas, que são a cura do cego, né? Do leproso. E eu acho que também, para mim, um dos milagres, e a gente já comentou no outro evangelho, é aquela do centurião, né? Que o centurião queria curar o seu ajudante lá, seu auxiliar, né? O seu servo, na verdade. E, e aí ele busca ali, como ele tinha uma amizade com os judeus ali próximos a ele, que eram próximos a Jesus, ele tenta aquele contato, né, para ver se Jesus auxilia ele, e Jesus, né, se encontra com o centurião e o centurião fala assim, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. Eu acho que para mim essa passagem representa muito isso que a gente estava conversando do poder de Jesus, né, e o poder de entendimento do centurião, né, de ver que Jesus tem esse poder além
da matéria, assim, no sentido ele não precisa nem tocar na pessoa, né, para poder fazer a cura, né? Diferente das outras que ele tem que, né, fazer ali, ele pega o barro, coloca no olho do cego, né, e aí pede para ele ir lá na fonte X, lavar, que ele estaria enxergando. Para mim, a dimensão desse fato do centurião pedir para ele, sabendo que ele, só através do verbo, seria capaz de curar o servo dele, para mim é realmente o que mais me impressiona nos milagres de Jesus. Esse poder de, às vezes, nem precisar estar frente à pessoa. E isso tem muito a ver com todos os centros religiosos e todas as coisas que as religiões pedem, que é essa questão das orações, de aumentar a vibração, dessa questão das ondas, né, positivas, de poder vibrar no bem e se conectar com Deus e saber essa frase máxima de Jesus, né, que se vocês crerem no que eu estou falando, vocês serão capazes de fazer isso também, sabe? E quando eu fiz o curso de Reiki, e às vezes eu faço um Reiki aqui na van e a gente vai assim, é um dia que às vezes está numa, né, uma tribulação e tal, e a gente, né, eu pego e faço a imposição das mãos, minhas mãos, aí é uma questão particular minha, né? Não sei se todos os reikianos acontece isso, mas minhas mãos começam a ficar muito quentes. E a pessoa que está recebendo, ela sente essa vibração e ela, frequentemente a Vanessa fala assim, ah, poxa, você fez em mim assim, me deu uma melhora e tal. Então, assim, isso que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu só, tipo assim, tô, né, nessa luta espiritual, tentando evoluir, tentando melhorar e querendo aprender mais esses conhecimentos que, por exemplo, está muito presente, né, nos milagres de Jesus, dele pegar, né, pôr a mão nas pessoas e tocar, e tem pessoas, às vezes, né, como o milagre daquela moça que você mesmo comentou, né, ela foi só tocou nas vestes dele e já foi curada. Então tem a ver também muito com a sua fé, né, que ele muito fala isso, né, e eu acho que muito verdadeiro, a sua fé te curou. Então ele também, além dele fazer isso, ele também coloca essa questão da responsabilidade da sua fé e na sua crença, no sentido do seu poder também, mental, espiritual, de poder fazer as curas, né? Então, acho que aí tem algumas coisas aqui que eu acho que a gente pode comentar. Ver o que vocês acham aí do que eu comentei. Bom, eu vou entrar primeiro na questão da festa lá, né? Do casamento, bodas de Canaã, né? Eu, de tanto ler, ver palestras, ler livros, procurar assunto, a gente não lembra muito bem onde a gente viu as coisas. Mas eu já ouvi uma história de que. Seja bem-vindo, Fernanda. Eu já li uma história de que naquela festa do casamento, da boda de Canaã, eu também não concordo com essa parte aí de que Jesus incentivaria a maior consumo de álcool ali, já que o álcool do casamento tinha se acabado, né? Então, assim, e as festas naquela época era uma família abastarda, então era uma festa muito rica. Então, tinha em grande quantidade, né? Então, provavelmente já tinha muita gente ali embriagada. Eu acredito que Jesus não iria compartilhar com essa questão aí de ceder mais álcool para o povo. É uma opinião minha também. Posso estar errado quanto a isso. Mas acho que Jesus também não ia por essa linha. Nessa festa, na passagem bíblica, se eu não me engano, a mãe de Jesus fala para ele que ele já está pronto para fazer a primeira ação dele. O que eu entendo ali? Jesus, antes disso, já pregava lindamente para muitas pessoas, né? E ali naquele casamento ali foi uma oportunidade dele falar realmente do reino de Deus.
o povo ali estava acostumado com o que os sacerdotes falavam, né? Então, assim, os sacerdotes falavam no entender desse conteúdo que eu li, assisti, não lembro direito. Os sacerdotes traziam a água, a palavra como se fosse a água, e Jesus veio com a palavra como se fosse o vinho. Esse é o meu entendimento daquela reação. Tanto que eu falei para você que João foi o único que colocou aquele assunto ali no texto bíblico. Por ser o primeiro milagre, eu acho que, estando todos os discípulos ali, que Jesus levou, acho que a maioria dos discípulos, era, sei lá, de mera importância se colocar o primeiro milagre de Jesus nos livros também, né? Quanto aos outros milagres de Jesus, Jesus quase não tocava mesmo nas pessoas, né? Acho que em 2 ou 3 casos que ele tocou só, que foi os do cego, né? Que ele com a saliva passou nos olhos e curou. Mas o resto dos milagres, como você falou, era tudo imposição das mãos. E mesmo assim ele questionava a pessoa, se a pessoa realmente acreditava que ela podia ser curada, e ela falou que sim, falava que sim, e aí Jesus falava, né, que foi curada pela fé, que é o que você falou. Jesus ainda jogava a responsabilidade para cima da pessoa, que é o que realmente acontece. Eu quero trazer esse assunto hoje para os dias de hoje, né? A Vanessa está aí, a Vanessa pode me auxiliar de repente. Tem um estudo aqui na revista super interessante de uma pesquisa feita pelo efeito placebo, né? Efeito placebo, o que, que é? É um remédio de farinha, de açúcar, apenas que não vai os componentes químicos daquele medicamento. E nesse estudo da revista super interessante, onde foi feito os testes, até 40% dos pacientes ficaram curados com o efeito placebo, com o falso remédio. Então, isso me deixa muito bem claro de que a mente age sobre o corpo, produzindo a melhora, né? E um texto muito interessante que eu acabei lendo nesse estudo é que um médico ele fez um comentário que o paciente, quando ele está com uma doença, digamos que incurável, ou atrás de um remédio que cure, ele vai em um centro médico, vai em outro centro médico, acaba indo com uma equipe médica, com outra equipe médica, até ele achar esse estudo relativo à doença dele. E aí ele começa um tratamento só com uma equipe médica. Então, ali, nesse caso, ele começa a mentalizar que só aquela equipe médica vai ajudar ele. Ele não precisa correr mais atrás de nada. E é o que fazem em referência a Jesus. Todo mundo busca Jesus hoje, né? Os cristãos, né? Em caso, mas aí vem as outras doutrinas, né? O budismo que pensa em Buda e as outras doutrinas em si. O catolicismo que vem com os seus santos. Muita gente fala, fui curado graças ao santo tal ou a santa tal. Mas isso é porque eles focam, né, o seu pensamento em um só ser e aquilo atrai energia fluídica, que é o que o Jesus tinha muito, né, essa energia fluídica, né, como o Felipe falou aí, né, Jesus já ele ajudou na construção da Terra, né, e há 6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, como consta em estudos científicos, que é a idade do nosso planeta, né? Então, Jesus, ele já sabe manipular todo o elemento que existe no universo, inclusive esse fluídico que cure as pessoas, né? Esse estudo eu achei muito interessante, e essa frase do médico também, que a pessoa ela para de procurar em outros lugares e foca só em um pessoal, né? Nesse estudo não cita nada religioso, mas eu fiz essa menção porque eu acho que é isso também. Quando a gente foca a nossa cura, né, em Jesus, principalmente eu que sigo o kardecismo cristão, né, que tem muita base do cristianismo, eu foco, se eu for me curar de alguma coisa, eu vou focar meu pensamento em Jesus, né, buscando essa melhora. Aí vem os outros milagres de Jesus, né?
como andar sobre as águas. A multiplicação de pão, Felipe, eu também acho, essa multiplicação de pão e peixes, eu acho que também ela não foi tão explicada corretamente como era para ser. Até porque ali naquele sermão de Jesus haviam mais de 5.000 pessoas. Há relatos, né? Você procurando histórias da época, as pessoas que iam atrás de Jesus, elas andavam bastante e elas costumam levar os seus alimentos, pão, peixe, né? Aqueles peixes secos, né? Para poder comer na viagem. Então eu acredito ali que não era exatamente a falta de pão ali. Essa questão de que Jesus também alimentou o povo com pães e peixes, eu acho que foi muito mais do conteúdo que ele passou, que ele palestrou ali para aquele povo, e aquele povo se alimentou do conteúdo dele. Eu acho que, sabe, aquelas metáforas que Jesus fazia, eu acho que entra muito nessa questão aí, né? Não desmerecendo os milagres, lógico, de Jesus, como a gente falou aqui, né? Porque eu falo, né? Tentar lembrar lá Porque pode, atrás. pode ter o simbolismo, como você está falando, né? É, essa questão do peixe, do pão, como eu falei, né? O pão tem esse simbolismo de ser a matéria, né? Que é o alimento no sentido físico, né? Como eu disse, né? Que foi o exemplo da Santa Ceia, né? E, e o peixe também, eles fazem muita alusão a essa questão até a questão que ele pede para os discípulos ser, né, pescadores de homens, no sentido da palavra mesmo, né? E em João 1, ele começa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então tem muito essa questão desse poder desta palavra em si, ser a palavra que multiplica nas pessoas ou na multidão. Pode ser também, é um simbolismo que pode estar presente nesse sentido, né? Mas essa questão também de que a palavra tem poder, né? Porque antes da palavra é o quê? Tem um pensamento, né? Tem um desejo, tem algo por trás da palavra. Existe né, uma consciência ali que pensou para falar aquilo, né? E codificou aquilo em comunicação, né? Em uma mensagem. E eu estava vendo uma palestra da Lúcia Leana Leão, que ela chama Nova Acrópole. Ela fala assim, e ela dá um exemplo muito interessante, que ela fala assim, no universo não existe coincidência no sentido assim, as coisas foram criadas ao léu. Existe uma consciência que determinou cada lei e que criou cada coisa. E aí ela dá um exemplo da cadeira. Não faz sentido, por exemplo, eu pegar, né? Ela dá o exemplo que ela, imagina eu pegar uma cadeira e jogar ela na escada e ela quebra toda e ela de repente ela se reconstrói como cadeira. Não, tipo assim, né? As coisas não são assim aleatórias né, e ao acaso e elas se formam, né? Essa cadeira, alguém pegou e projetou essa cadeira para ela ser cadeira, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o que eu quero dizer é que existe essa consciência por trás das palavras, né? E, como eu falei, as religiões, e cada tipo de religião tem uma questão de utilizar a palavra através, né, como uma forma de conexão com Deus, tanto que, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, existem uns mantras que são muito poderosos, que são conexões através do verbo, vamos dizer assim, para você abrir portais da sua própria consciência, assim, para você poder, sabe, se conectar com Deus ali, e aí cada Deus, cada deidade, vamos dizer assim, tem o seu mantra, né? Mas tem mantras que são, por exemplo, universais, né? Que são mantras para você se conectar com você mesmo, conectar com esse universo. Por exemplo, o Om. O Om, né? Que é também, por exemplo, está no Amém.
Amém. Também tem essa questão do som, sabe? E se você vê os cantos gregorianos, né? Você falou, citou, né, o catolicismo, existiam os cantos, né, dos que antigamente os padres até rezavam e oravam em latim, né? Tem essa questão dos cânticos também terem um poder. A música, né, através do som, tem um poder de te conectar, né? E pode ver, a música, se você pegar, tá um dia que você tá triste, você coloca uma música alegre, ela te, né, tem um poder de te mudar a sua vibração, vamos dizer assim. É isso que eu ia. Imagine uma palavra com um poder e uma intenção de cura. Que a pessoa tenha consciência, tenha inteligência, igual você falou, que Jesus já tinha consciência, já era Deus, e ele tendo essa consciência de pegar e sabe o que fazer, o que falar, né? Então ele pega e faz e cura. Então, assim, e eu acho isso que está por trás de tudo isso que a gente está falando, entendeu? Por exemplo, eu comentei do reiki. Eu acho muito é, próximo à história do mestre Mikao Usui, que foi o mestre do reiki no Japão. É muito próxima dessa questão daquela história de Jesus de ir para o deserto, porque Mikao Usui ele vai para um monte também fazer jejum e ficar ali um tempo ali meditando para poder ver se conseguia uma conexão, porque ele já estava há um tempo num lugar fazendo mantras e com ele não acontecia, sabe? Esse despertar, essa conexão espiritual. E aí ele faz o mesmo retiro, assim, sabe? Tipo, ele vai para o monte, que é um monte famoso lá no Japão, e aí ele fica um tempo lá, não sei quantos dias em jejum, e aí ele começa, né, durante essa meditação, começa a ver imagens e palavras numa língua que ele até o princípio ali eles falam que ele não estava compreendendo, mas aí ele lembra que era em sânscrito, de algo que ele tinha estudado em sânscrito, e começa a ser os símbolos do reiki depois, né? Mais para frente, assim e tal. E aí ele volta correndo e fala assim, meu, consegui despertar, e aí ele tropeça, a história é que ele faz, ele voltando, né, do lado do monte, que ele tinha conseguido a iluminação, o despertar, ele tropeça numa árvore, num galho, corta o pé, e como ele estava sob esse efeito da consciência ali, provavelmente da consciência crística, ele faz a imposição dele das mãos e consegue curar o pé dele, tipo, meio que quase aquela questão da orelha que é cortada do soldado quando vem pegar em Jesus, ele meio que faz a mesma coisa com relação ao pé dele. E aí ele começa a descobrir que ele teve um insight que ele tinha esse poder de curar. E aí que daí depois vem essa questão dele virar um mestre e aí passar isso para as pessoas. Então, um pouco isso aí que eu queria trazer também. Então. É, daqui a pouco eu comento sobre esse seu assunto aí. E voltando ao tema que a gente estava falando sobre os pães e peixes lá, né? Aquela multidão era de 5 mil pessoas. Eu até converso com a minha esposa aqui para tentar entender como é que Jesus conseguia falar para 5 mil pessoas em uma área aberta, né? E ele falava só em aramaico, né? Que era a língua oficial dele. Ele não falava quase nada em hebreu ou nas outras línguas locais lá. O dialeto dele era aramaico e vinha muita gente de outras regiões ali, né? E entendiam ele perfeitamente. Então, assim, envolve muito aí eu acho que a telepatia que Jesus transmitia, uma informação fluídica. Até conversando com a minha esposa aqui, falei, cara, eu acho que Jesus falava e como a gente tem nossos mentores, o nosso mentor do lado ficava traduzindo para a gente mentalmente o que ele estava falando. Não é possível, né? Porque você vai numa, num centro, numa casa espírita, numa igreja, precisa de um microfone para você falar para 5 mil pessoas. Não tem condições de você falar nem gritando, né? Você não consegue alcançar 5 mil pessoas falando, né? E ele, sei lá, tinha esse dom, né? Pelo menos há relatos de que tinha 5 mil pessoas lá, né? Ouvindo a palestra dele.
Essa questão aí sobre imposição da mão, eu acho, como você falou, que você sente suas mãos quentes, né? Eu, no centro onde eu frequento, eu também sou passista, né? E na hora do passe também, a gente sente muito o calor das mãos, a planta do pé, que acho que está encostando no chão também, esquentar também, formigar também. E, e eu acho que aí entra um pouco no meu conceito de espiritismo. Eles explicam que a gente age através dos espíritos que nos emitem energia e nós transmitimos a energia às pessoas, né? E no Reiki eu acho que não é diferente, né? Vocês usam, pelo que eu entendo, vocês usam a energia da Terra, né? Do planeta, né? E do universo em si, que não Isso, deixa. é do universo. A gente canaliza, teoricamente canaliza essa energia, a gente vira é falado isso, né? A gente vira como se fosse um bambu oco. Tem que virar um bambu oco, vamos dizer assim, que só passa energia por você e você transmite essa energia para a pessoa, né? Então é um pouco isso, assim, porque se você não consegue canalizar essa energia, você está tirando do seu ki, né? Porque o reiki até na palavra tem a ver com isso, né? Que é reiki, acho que é universo, e ki, que é essa energia. Então é a energia do universo, né? E reiki é uma palavra meio que usual no Japão, por isso que tem reiki usui. Aí você vê reiki, depois outras vertentes de reiki, porque reiki é uma palavra meio genérica, assim, é meio como se fosse terapia, assim, sabe? Porque Ki, né? Ki, a gente sabe que essa questão de Ki, até a gente vê em anime, né? Você vê os animes, né, do Japão, essas coisas, tá muito presente isso, essa questão da energia, né, cósmica e tal. Então, é, nos chineses tem muito essa questão também de usar o Ki, né, a energia do Ki para também fazer curas e tal. Então, é um pouco isso. A gente só canaliza isso e transmite para a pessoa. Mas o que é o universo, né? O que é a energia do universo? Né? A gente só vê se esses mentores estiverem conosco, a cura vai ser feita, entendeu? Vai ser reequilibrado, vai ser reenergizado. Então, e já aconteceu comigo antes de eu ser mestre, né? Ter feito o curso e tal. Eu fui num lugar, num centro espírita, deitei na maca lá para a pessoa fazer, e aí estavam as pessoas normais ali, os ajudantes, mas quando veio um mestre de reiki lá falar comigo, ele tocou assim no meu peito e eu desabei assim de chorar. Que eles falam que pode acontecer, dependendo da energia da pessoa que faz o reiki em você, você pode ter questões catárticas assim e te lembrar de algo e foi o que aconteceu comigo. A energia dele com a minha se conectou e tipo me fez entrar né, numa questão mais de choro, de lágrimas e tal, emocional ali, né? Então, é muito forte e eu acho que Jesus também, assim, era o extremo isso, né? O cara, a questão da matéria aí que a gente falou também, né? Mas a gente queria também abrir essa conversa, esses diálogos, para quem também está a fim de contribuir aqui com a gente. Vocês quiserem abrir o microfone aí, fiquem à vontade, aí ver se faz sentido isso para vocês que a gente está falando. Tatiana, Fernanda, Vanessa, pode me auxiliar com esse efeito placebo? Você tem algum relato, alguma ideia? Vamos ver se ela consegue. Ele que tá com a É creche do verdade, papai tá lá. com a creche do papai, é verdade. É. O efeito placebo, né? Eu trabalho com pesquisa clínica e todos os estudos clínicos, né? Ou a gente tem que comparar uma nova medicação em estudo com uma medicação que já é utilizada ou com placebo. É assim que a gente tem novos medicamentos, né? Então, o placebo, quer dizer, ele não é, né? A pessoa está achando que ela está tomando alguma coisa. Se a medicação nova é um líquido, a pessoa vai tomar um líquido também sem saber o que é. Se é um comprimido, ela toma um comprimido, mas sem o princípio ativo. Então, realmente, só o fato da pessoa estar sendo tratada, ela já se cura.
Então, por isso que fala, né, o efeito placebo. Só a pessoa já tendo ali cuidado, já tendo uma equipe médica, pessoas cuidando e tendo o pensamento positivo, né, de que ela está sendo tratada, ela já se cura. Então, é muito interessante. Realmente, o poder da nossa mente, da gente querer uma cura, de buscar, ele existe. E a ciência não explica, né? Não explica isso, mas existe sim. Obrigado, Vanessa. Tatiana, Fernanda. Eu vi que a Fernanda estava com máscara e eu achei que ela estivesse num hospital, enfermeira. Não, eu tô trabalhando, eu tô numa casa de churros. Ah, tá. Eu achei que fosse enfermagem. Não, é que a minha máscara é de farmácia mesmo. Uhum. Eu queria fazer um comentário, Bom, aproveitar que eu já tô falando, não sei se vai dar para eu falar muito, porque pode ser que chegue cliente aqui a qualquer momento. sem problema. Essa questão do efeito placebo, algumas questões que vocês estavam falando, tem muito a ver com a força do pensamento, né? Einstein mesmo, ele falava sobre a energia, que o nosso pensamento, ele é energia, né? Tudo é energia em massa, né? Tudo que está à nossa volta, tudo que é material, é uma energia concentrada que se transformou em algo. Né? Então, automaticamente, quando a gente pensa em algo, a gente está criando energia. Quanto mais energia a gente vai criando, né? Quanto mais a gente pensa naquilo, mais a gente materializa aquilo que a gente pensou. Então, a gente tem o poder de autocura, a gente tem o poder de trazer as coisas para a nossa vida, desde que o nosso pensamento esteja alinhado e seja realmente aquilo que a gente quer. Eu acredito muito nisso, eu já vi muito isso acontecer. Eu acho que o Felipe até sabe disso, né? Eu estava esses tempos atrás passando por uma grande dificuldade, né, que também foi um período de muito aprendizado. E o que aconteceu? Eu precisava muito pagar o aluguel. E eu aprendi uma técnica, né, de meditação onde a gente faz um posicionamento das mãos, né, que a gente junta o dedo indicador e o dedo do meio junto ao dedão. E os outros dedos, eles ficam na palma da mão. E a gente fala... Agora me sumiu a frase, mas assim que eu lembrar, eu comento sobre. Eu posto para vocês. E fazer isso por 5 minutos. Foi incrível, porque eu fiz isso com muita fé. Eu fiz isso, tipo, acreditando que realmente ia dar certo e que realmente eu ia materializar o valor para eu pagar o aluguel. E já começou aqui. Mas é um motoboy. E assim, por incrível que pareça, em uma semana eu fiz R$500 para pagar o meu aluguel. Só com esse pensamento e o posicionamento das mãos. Então, isso é muito real. Né? O nosso pensamento, ele gera energia que se transforma em massa. É isso, agora eu vou olhar aqui para a cara do motoboy, tá, gente? Obrigado, Fernanda. Tatiana, quer falar alguma coisa? Eu queria comentar aí sobre o texto, mas eu vou deixar. Eu acho que é o que todo mundo falou mesmo. Realmente, o pensamento da gente ele tem um poder muito grande. Eu também já tive essas experiências de estar passando por dificuldades e focar com pensamento positivo. E 2, 3 dias depois, uma semana, as coisas resolverem, se acertarem. Tive essa experiência do reiki, né? Em maio também eu estava em Minas e fiquei mal lá com sinusite. E eu pedi para a Cíntia, né, me aplicar um reiki. E eu me conectei a ela no horário que ela falou, né, que ia aplicar o reiki.
e eu sentia toda a energia do reiki correndo pelo meu corpo. Fiquei uns 10 minutos sentindo aquela energia, uma energia muito forte, uma luz branca, passando por todo o meu corpo. Então, assim, a gente tem um poder muito grande dentro da gente. A gente tem que saber trabalhar e administrar essa energia, porque o poder que a gente tem de autocura é imenso mesmo. Mas é o autoconhecimento que vai trazendo isso para a gente, né? Eu acho que é isso. Obrigado, Tatiana. Eu acredito muito, assim como o Felipe falou, quando a gente vibra usando um mantra, o universo ele não entende palavras, mas essa questão do isso é uma vibração que chega naquelas sintonias, naquelas frequências. Em cada frequência dessa você atinge uma coisa no universo, e o universo entende frequência e entende energia, porque o universo é energia pura, né? Né, quando você faz isso, que nem a Fernanda falou, que ela vibrou o pensamento para isso e materializou isso, ela focou o pensamento dela em alguma coisa, que é o que eu estou falando, que no caso, quem busca uma cura e acredita na crença cristã foca em Jesus, né? Ou a católica foca num santo, independente da religião, sempre tem um foco, né? Sempre que você busca tem um foco, e fazendo qualquer mantra, oração, você vibra, e essa vibração se torna uma vibração que alcança esses hertz do universo, e isso acaba transformando em realidade. Mas deixa eu só falar uma coisinha. Eu acho que isso como eu posso te falar agora? A gente mudar realmente a vibração e o pensamento da gente. Porque na maioria das vezes nós vibramos no negativo, né? A maioria das vezes a gente vibra no negativo. Então, se a gente está com problemas, você fica pensando no problema 24 horas. Quando você muda um pouquinho a chave e começa a pensar diferente, você vê que a solução já começa a aparecer, né? Então, realmente isso, é a vibração que a gente está. A gente mudando a vibração, com certeza a gente vai conseguir ver aquela luzinha lá no fim do túnel que está faltando, né? Verdade. Em uma das nossas primeiras lives lá, eu não me recordo o nome do rapaz que entrou com a gente, e ele mostrou uma tabela lá e falou dessa tabela da vibração. Quanto mais você vibra, você busca a felicidade, o amor. Se você baixa, você busca o ódio, a raiva. Então, e isso vai muito também do nosso ego, né? O nosso ego, ele puxa a gente muito para baixo, ele puxa a gente muito para o material, para o agora, né? Então esse ego a gente tem que mudar para alcançar o espiritual. O ego ele busca o material e a gente tem que buscar o espiritual. Eu acho que vai muito nisso daí. E só para finalizar a minha fala, e a gente vibra usando a mente, e a gente só usa 10% da nossa capacidade mental sabe, de analisar as coisas do nosso cérebro. A gente só usa 10%. Imagina se a gente pudesse usar 100% do nosso cérebro. Olha, aí eu volto para Jesus. Será que Jesus, quanto que ele usava? Provavelmente Jesus usava 100%, então ele sabia tudo, né? Eu não sei se ele usava 100%, mas ele se usava 90%, ele já bateu o recorde lá, que a gente só usa 10%. Olha, você tocou num assunto que eu comecei a ler um livro sobre a Cabala, e ele fala exatamente isso, né? Que a consciência de Deus é 100%. E que a gente ainda, no máximo que a gente conseguiu foi alcançar 10%. E eu acho que sim, Jesus alcançava 100%, mas até Jesus teve que, quando encarnou, né, veio para essa densidade que é a matéria, e que é essa dificuldade dessa mente, desse ego, desse corpo físico, né? Ele
teve que passar por esse processo que a gente falou lá do deserto, teve que vencer suas próprias sombras ali. É que a gente vê essa questão do demônio, né, no sentido da questão de existir, né, o contrário. Mas eu também já ouvi falar que Jesus foi enfrentar sua própria sombra, né, o seu próprio ego, no sentido de que até as perguntas, se você for ver e analisar na Bíblia, as perguntas que o diabo faz para Jesus eram perguntas para uma mente que poderia cair no ego, no sentido de ele mesmo ser, né, com o poder dele, usar para si próprio, né? Ou, né? Tem as 3 perguntas mais ou menos ali que fez Jesus voltar do deserto, era mais ou menos focado nessa mente do ego, né, que você comentou. E então eu acho que Jesus alcançou esse 100% depois que ele voltou, que ele fez esse processo de passar pelo jejum, de se colocar à prova da própria matéria, né? Porque se você analisar tem vários locais da Bíblia que falam dessa questão de você jejuar, de você, né, não se apegar ali nessa, porque o jejuar tem essa questão de você não, né, Despender da matéria. alimentar, né, você mesmo da própria matéria, né? Então você fica sem, e aí você fica só com você mesmo ali né, se provando, vamos dizer assim. Então é uma prova que você faz quando você se coloca em jejum, né? Cara, às vezes fico às vezes 3, 4 horas sem comer, eu já fico maluco, assim, já fico com dor de cabeça, já falo, mano, meu Deus, né? Imagine se colocar à prova em jejuar e tal. Então, eu tenho essa consciência de que eu quero testar na minha matéria ainda na questão do jejum, e tem a questão do jejum intermitente, quando eu faço exame, eu vou fazer um exame e eu consigo. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, de você vencer essa sombra egóica, igual você falou, da mente. E eu estava, de novo, citando essa Lúcia Leão aí, que eu te falei da Nova Acrópole, um canal que eu tenho seguido, que tem bastante questão de filosofia, tem bastante questão de religião, e ela traz o Bhagavad Gita, que é um dos livros dos Vedas, né, que também são ensinamentos antigos, né, como se fosse a Bíblia dos hinduístas, e nos Vedas também são várias histórias que são como se fossem contos para que as pessoas também aprendessem com esses contos, né? E um desses chama Mahabharata, que é um livro gigantesco, mas dentro do Mahabharata, de uma história lá, existe vamos dizer assim, um capítulo que é o Bhagavad Gita, que se você pega o Bhagavad Gita, você resume praticamente e universaliza a filosofia hinduísta, porque depois a filosofia hinduísta se ramifica como ramifica o cristianismo, né? Mas a história do Bhagavad Gita é meio que Krishna falando para Arjuna, que é um dos protagonistas lá, que também está inserido, né, numa guerra entre famílias, né? E essas famílias são, por exemplo, os Kuravas, que eram mais do lado material, eram descendentes de uma família que tinha um pensamento mais terrenos, né? E os Pandavas, que eram quase meio que semideuses, umas coisas assim que aí é a questão mitológica baseado na história dos hinduístas, né? E Krishna fala isso, que Arjuna tem que fazer essa batalha, que no sentido ele representaria, né, esse semideus para alcançar essa ascensão espiritual dele. Então Arjuna precisaria realmente matar os familiares, mas a Lúcia e essa moça, ela traz um sentido psicológico da coisa. Não quer dizer que essa história fica nessa questão da matança, mas é matar dentro dele, do Arjuna, os familiares, vamos dizer assim, que é esse ego, essa questão de pensar no material, que a história tem todo um enredo falando nisso, assim, sabe? De você matar o egoísmo, a raiva, a ira. Então se assemelha muito essa questão, por exemplo,
desses mestres que se colocam à prova de realmente matar esse ego, né? Buda que se, né, pega e faz o mesmo processo de ficar em jejum sentado numa árvore meditando. Então ele coloca à prova o seu corpo para alcançar a iluminação, né? Quando ele senta na árvore lá, ele consegue vencer. Eles até falam também na história de Buda dele vencer o demônio também, mas cada filosofia mostra o demônio de uma forma, né? Que é a gente aqui é muito inserido na questão de ver os demônios de uma visão cristã da coisa, né? Mas lá no Oriente eles veem os demônios como essa questão da consciência, das sombras, dessa mente egóica, dessa matéria que nos puxa cada vez mais para essa densidade de errar. E aí, aí errar é essa questão do pecado também, que a gente fala de pecado aqui na religião cristã, que é errar moralmente, errar e focar nesses, vamos dizer assim, nesses curavas, ser essas pessoas que estão deixando a mente egóica, igual a Tatiana falou, esses problemas ficarem aqui, deixando a gente não vibrar na consciência divina, na consciência crística, na consciência que pode curar, na consciência que pode libertar, né? E no exemplo do Bhagavad Gita, na consciência de Krishna, né? Ou na consciência de Cristo, Cristo, que é, para mim, eu tive uma experiência recente que eu vejo que a Deus, né, se manifesta de maneiras diversas formas, né? E nós estamos manifestados também aqui, somos uma manifestação de Deus. Então, todas as religiões, de alguma maneira, trazem um ser, né, que veio trazer a mensagem de Deus, que é essa consciência mais elevada, que é essa consciência de poder curar, de poder entender também as curas, o que é, por que que existe a doença e por que que existem as curas, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, depois eu até passo o link dela explicando melhor, que ela com certeza tem muito mais base do que eu para falar disso, mas é muito interessante ver as semelhanças de uma outra religião que não está inserida no nosso contexto e você vê que fala da mesma coisa, sabe? No final, você tira o véu no sentido dos ritos, da mitologia e de qualquer outra coisa, você vê que eles estão falando a mesma, vamos dizer assim, a mesma onda, a mesma vibração, que é a gente realmente ultrapassar essa matéria, ultrapassar essas questões dos problemas, do ego, da mente egóica e se iluminar e se conectar com esse Deus que quer exatamente isso, que a gente se ilumine, que a gente vibre numa frequência muito maior e muito mais crística, vamos dizer assim. É isso que eu tinha para contribuir. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu tô lendo, eu já li, na verdade, eu li ele por 2 vezes. Um livro de Alessandro Viana Vieira, é Jesus, o Celeste Amigo. Esse livro aqui, ó, Jesus, o Celeste Amigo. Ele fez uma obra com base nas psicografias de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, e por Camilo, psicografado pelo médium Raul Teixeira, aonde ele cita bastante dos milagres e das curas de Cristo, né? E tem 2 passagens aqui que me tocou muito lendo esse livro aqui. Uma delas é naquela cura daquele paralítico que desceu pelo telhado da casa de Simão Pedro, né? Naquele dia Jesus curou bastante pessoas ali, né? E só que aquela foi uma das coisas que mais tocou, né? Porque pelo modo como desceram o paralítico lá no meio do povo, imagina aquela casa cheia, sem poder entrar, a pessoa querendo entrar e não conseguia, abriram uma clarabóia no teto e desceram por lá e Jesus curou. E após esse dia, à noite, Jesus, na beira de um dos mar lá, acho que não lembro o nome do mar, Jesus estava chorando. E Simão Pedro foi perguntar para ele, né, por que ele chorava, se aquele dia tinha sido um dia muito benéfico, né? E aí ele falou assim, eu estou chorando porque isso está na psicografia aqui, né, desses livros que eu citei, de Valdo Franco e de Raul Teixeira.
ele chorava porque ele falou para Pedro que naquele exato momento, isso já era noite, aquela pessoa que ele tinha curado já estava num prostíbulo, é, bebendo e comemorando a sua cura, né? E em muitas das curas de Jesus, Jesus usava uma frase que falava assim: vai e não peque nunca mais. Então, assim, não adianta você pedir uma cura e continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que mudar. E mudar pela sua cura. Buscou a cura. E a cura é relativa, que nem sempre é o que você quer, né? Aí a gente entra na questão causas e efeitos, que pode ser o próximo tema aí, né? De um próximo evangelho aí, né? Que existe causas e efeitos, né? E aí, para quem acredita em reencarnação, que você fez nas vidas passadas, vai reverberar nessa, né? Então, assim. E tem uma outra passagem nesse livro aqui que eu falei, que sempre Jesus, no final do anoitecer, orava para Deus, e sempre que amanhecia, ele sempre orava para Deus também. Ele ia para um ponto específico, uma montanha, um monte, ou na beira do lago, ou na beira do mar, e orava para Deus. E aí foi questionado, né? Por que Jesus, sendo Jesus, ainda orava para Deus? E aí Jesus falou que aquele ato ali o ligava mais ao Criador, né? Então, vamos sempre orar. Acordou, ora e agradece. Dormiu, ora e agradece. Está em dificuldade, ora e agradece. Que a oração nos liga ao Pai. É isso que eu queria. A tudo dai graças, né? Acho que tá em Paulo isso, eu não tenho, posso estar errado, mas acho que é Paulo Acho que é esse mesmo. que cita, né? A tudo dai graças. E uma outra frase que eu acho que Jesus fala muito também é orai e vigiai. Vossos atos, pensamentos, né, e omissões. Porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, e também que ele fala, né, o homem peca menos daquilo que entra pela boca, mas o que sai da sua boca, né? Porque está muito conectado ao que você está pensando, né? Do que você está realmente fazendo e agindo. Então a sua boca realmente está falando coisas que o seu coração sente, geralmente. Então, orar e vigiar sempre os nossos atos, nossas ações, né? As nossas criações ou cocriações, que a gente tem capacidade de tê-las, de curá-las e de ajudar o próximo, né? Fazer a caridade, né? A gente está fazendo para nós mesmos, né? Sempre a gente tem essa questão do externo, de estar ajudando aquela pessoa, mas quem mais se beneficia geralmente somos nós, porque aquilo é um ato que você está colocando no universo a vibração de Deus, que é isso que Deus não espera de nós quando a gente evoluir. Ele quer que a gente volte e continue falando para os outros e fazendo esse despertar da consciência para os outros, né? Você falou dessa questão de Jesus continuar orando. E eu fui numa palestra também sobre mais essa questão mais dos mantras, e a mulher comenta isso, assim, que em uma das passagens dos rishis, né, rishis são esses mestres que são da Índia lá, que são, né, como se fossem os brahmanes, né, que são os sábios que fazem também essas questões do jejum, né, são muitos mestres da Índia lá, que fazem esse tipo de ritual. E eles falam de um dos mantras lá que eles fazem. Eu acho que é o Hare Krishna, que é Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, que depois tem a vertente, né, só Hare Krishna como uma seita religiosa. Mas eles falam assim, se você, por que eles ficam só recitando esse mantra? Eles falam que se você morrer hoje fisicamente na matéria, se você estiver entoando esse mantra, você meio que já vai direto pro lugar celestial, que eles acreditam que é uma cidade igual existe no nosso lar, né? Que é uma cidade espiritual, celeste, enfim. Eles têm essa mesma concepção, que se eles estiverem em oração naquele momento que aconteceu, ou a primeira coisa que estiver passando na sua mente
na hora que você falecer, você vai para aquele lugar. Por exemplo, se você estiver pensando numa coisa errada que você fez, talvez você vai para uma coisa densa. Claro, é a crença deles, né? Mas se você estiver vibrando e entoando o mantra, ou você lembrar do mantra na hora que você faleceu, você já vai meio que para esse lugar celeste ali, e a sua consciência vai para lá. Então, achei interessante, assim, independente da crença, essa questão de você estar sempre entoando uma oração, sempre estar ali pensando no bem, rezando e orando, que está na mesma questão dos judeus, né? Tá nessa história bíblica nossa que a gente está compartilhando aqui, né? E faz muito sentido essa questão que você comentou aí de Jesus continuar orando mesmo sendo Jesus, sabe? Então, quiçá nós, né? Então, acho que a gente precisa mesmo focar nessas vibrações, nas orações e nos pensamentos bons, né? Os pensamentos bons e continuar se espelhando nesses mestres, se espelhando nesses seres de luz que já, né, vieram antes aqui e nos mostraram bons exemplos. Então, falamos aí bastante dessa questão das curas, dos milagres do nosso Divino Mestre Jesus e de alguns outros aí, umas pinceladas de outras vertentes espirituais e religiosas. Acho que um tema interessante falar de causa e efeito no próximo evangelho, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? As nossas ações acabam tendo uma ação praticamente automática daquilo que a gente vibra ou faz. Então a gente tem esse entendimento, por que reencarnou, por que existe a causa e efeito, né? Então acho que é um tema interessante. Então a gente encerra o evangelho de hoje. Agradeço a presença de todos, que fiquei muito feliz com a participação de cada um. Gratidão. Então vamos agora encerrar o nosso evangelho, né, com as orações, que a gente acabou de falar bastante delas. Então, que a gente possa sair, né, desse evangelho orando e continuar essas orações diariamente e a cada segundo e a cada minuto na nossa consciência. Então, vamos nos fechar os olhos, vamos elevar nossa mente, essa nossa consciência, a se conectar com os nossos mestres, nossos guias, nossos mentores, ao nosso amado Mestre Jesus, Yeshua, Sananda para alguns, a Deus, a todos os nomes que Deus tem, de todas as religiões, mas sabemos que acima delas está esse Deus de amor que nos deu esta vida, somos gratos por ela. Que possamos, no nosso dia a dia, nos conectar a essa frequência de amor, essa frequência de cura, Senhor, essa frequência que nos faz elevar a nossa consciência cada dia mais. Que possamos agir mais do que falar, que possamos agir no nosso dia a dia, aumentar e elevar a nossa moral, que a gente possa elevar a nossa sabedoria para tomar e agir corretamente, Senhor. Que possamos amar nossos entes queridos, ao nosso próximo e a nós mesmos. Não nos esquecemos que também podemos ter esse poder dos antigos mestres e que possamos trabalhar cada vez mais essas nossas energias. Agradecemos a falange do Evangelho que nos intuiu hoje, nossos mentores estavam presentes aqui hoje. Agradecemos as presenças de todas as pessoas que estão aqui encarnadas, que participaram deste Evangelho, e as desencarnadas que estão escutando e que vieram receber luz também. Somos gratos.
Somos gratos, somos gratos. E para finalizar, quero fechar com a oração que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Amém. E assim seja. Gratidão. Namastê, arrou. Te amo. Amém. Gratidão, gente. Boa noite. Fica com Deus. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz, muita energia. Que a semana de vocês seja abençoada. Muita força aí. Que esse mundo não tá fácil. Mas que a gente possa rogar aos nossos mestres. A Força, todos. luz Boa noite. para todos. Boa noite. Boa semana. Tchau, tchau.